Essa ideia de Constituição surgiu do constitucionalismo. Deixa eu ver se vocês estão todos aqui me vendo. Gente, estou perdidaço aqui no meu próprio computador. Espera aí. Onde estariam vocês aqui? Acabei de perder vocês aqui. Deixa eu ver. Meet Google. Um momentinho só, gente. Ah, maravilha. Ok. Saiu o slide, né? Ok, deixa eu tentar voltar. Voltou? Voltou? Beleza. Tá bom. Ótimo. Voltou o slide. Tá certo. Vou manter essa aba aqui aberta e ficar mais fácil. Paciência com o titio aqui, gente. É da minha época toda essa tecnologia. Bom, a origem da Constituição se dá no movimento chamado constitucionalismo. Foi um movimento que surgiu paralelamente ao Estado moderno. Ou seja, quando surgiu a figura do monarca, a centralização do poder, surgiu também o seu contraponto, que eram as pessoas que tinham interesse numa maior liberdade, né? Que esse poder não fosse exclusivo do monarca. Então, é nesse momento que surge, junto ao Estado moderno, esse movimento chamado de constitucionalista. E a principal característica desse movimento, chamado constitucionalismo, é a presença das declarações de direitos. Né? Essas declarações de direitos são afirmações, documentos que afirmam os direitos individuais e também coletivos dos indivíduos, dos particulares. E a origem desses documentos se deu através dos movimentos revolucionários que foram contrários ao autoritarismo que eu acabei de citar. Né? Eram movimentos contrários àquela ação sem limites da pessoa que detém o poder, que na época era o monarca. E qual que é a base dessas declarações de direitos do homem, né, do indivíduo, do cidadão, do ser humano? A base está no que a gente já estudou, que é chamado de direito natural. O que é o direito natural? É um conjunto de direitos que seria inerente à própria natureza humana, ou seja, anteriores à própria existência do Estado, à própria existência da sociedade. São direitos que acompanham o ser humano pelo simples fato de ele existir. Esta é uma visão, que já estudamos também, jusnaturalista, ou seja, nós nascemos com alguns direitos pelo simples fato de sermos seres humanos. Isso aí é contrário ao positivismo, ao qual me filio, né, o positivismo, que diz que o direito é aquilo que a lei fala que é, e não algo que nasceu conosco já. Nos é dado o direito pela lei. Tá? Eu acho muito mais lógico, mas o jusnaturalismo tem a sua importância. Ele é tão importante que nós temos aqui as declarações de direitos. Olha o nome declaração. A declaração não cria um direito a partir dela. O que ela faz? Ela declara que esse direito existe. Portanto, é um direito anterior a ela própria. Então, nós temos que a Declaração de Direitos Humanos, ela se embebeda, ela se filia, ela se alia à visão jusnaturalista dos direitos, né? Dos direitos. Existem direitos naturais, intrínsecos, inerentes ao ser humano, né? E, historicamente, essas declarações antecederam as constituições federais. Primeiro surgiram as declarações e, num segundo momento histórico, é que surgiram essas constituições federais. E, portanto, essas constituições normalmente contêm esses direitos fundamentais inscritos e esculpidos nelas. A nossa Constituição Federal é um exemplo disso. Nós temos o artigo 5º, que tem um rol muito grande de direitos de primeira geração que a gente fala. Nós vamos estudar as 3 gerações de direito nessa aula, ok? Então, prosseguindo aqui, o que é importante nós sabermos antes de estudarmos o movimento constitucionalista? Que a Constituição, ela não é só um documento escrito, né? Esse documento escrito, ele é a forma, é a materialização da Constituição. A Constituição, ela é o jeitão do Estado, como o Estado trata o particular, como o Estado se organiza, isso é a Constituição. Isso, então, é escrito em um documento que nós chamamos de Constituição. Mas a Constituição não é esse documento frio,
ele é esse jeitão do Estado. Deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp, senão vocês vão ficar ouvindo sons. Beleza. Dito isso, vamos começar a estudar o constitucionalismo, que é muito importante, para chegarmos até os dias de hoje. Né? Como eu já disse, é um movimento que surgiu com o nascimento dos Estados modernos, né? Seria uma reação ao grande arbítrio dado aos monarcas pelo absolutismo, e, portanto, este movimento constitucionalista, como já vimos também, teve uma forte influência do iluminismo. Ele estava embebecido de humanismo, de racionalismo, né? E de onde vem isso aí, né? O que está por trás disso aí? O que está por trás disso, nós já vimos, é a burguesia que gostaria de uma maior liberdade para poder atuar e para poder fazer riqueza, ok? Existe também, quando nós verificamos a existência de documentos que consubstanciam esses direitos, chamados de Constituição, que esse movimento constitucionalista também foi arraigado, embebecido, do que nós já estudamos do contratualismo, do pacto social. Quer dizer, nós mesmo que não tenhamos assinado diretamente, nós assinamos tacitamente este acordo entre nós e entre o Estado, de que nós temos certos direitos e certos deveres. Não é? Então, o constitucionalismo, ele é embebecido do iluminismo e também do contratualismo que já estudamos, certo? O primeiro constitucionalismo que nós vamos estudar é o constitucionalismo liberal burguês, tá? Ele data, normalmente, mais ou menos de 1700, e a gente fala muito forte de França, mas antes da França tinha também a Inglaterra, que a gente vai chegar logo lá. Quando a gente fala aqui do constitucionalismo liberal burguês, estamos falando principalmente da França, tá? E como falamos da França, falamos, obviamente, do iluminismo, né? Movimento liderado pela burguesia, que queria o fim da Idade Média e o acesso ao poder político, e também as garantias de liberdades individuais, como locomoção, pensamento, religião, né, liberdade de crença, liberdade para se ter propriedade privada e também liberdade de comércio. Né? Hoje, nós temos na Constituição Federal todos esses direitos. Veja só como é importante nós estudarmos a origem disso tudo. Quando nós pegarmos a Constituição para ler, nós vamos saber de onde veio cada direito. E vamos conseguir perceber que a nossa Constituição, na verdade, é um livro de história que se faz presente e se faz viva até os dias de hoje. Né? Então, vou citar um pouquinho a nossa Constituição Federal. Né? Em relação ao direito de locomoção, o que nós temos na nossa Constituição, no artigo 5º, um dos incisos do artigo 5º, que é livre a locomoção de qualquer um no território nacional, respeitada a lei, podendo qualquer pessoa, entrar, sair ou permanecer com seus bens aqui. Se alguém estiver na iminência de sofrer algum tolimento desse direito de locomoção, que seja indevido, existe um remédio que a própria Constituição traz, e daí nós temos a presença dos remédios constitucionais, que é o habeas corpus. Por quê? Nós vamos ver aqui que antigamente a Constituição, ela era só programática. Ela tinha aquilo ali, era como se fosse uma carta, mas não tinha muita força. Não tinha força. Não. As coisas não aconteciam só porque estavam escritas na Constituição. E uma das características da Constituição de hoje em dia é que ela tem que garantir, tem que fazer com que o Estado garanta que aqueles direitos que estão ali inscritos, esculpidos, sejam pelo Estado garantidos. Então, ela própria traz o remédio, caso o Estado haja arbitrariamente. Se nós formos presos ilegalmente, ou se formos proibidos de adentrar a algum lugar, o remédio é o habeas corpus, abra-se o corpo, ou seja, abra-se para que o corpo possa ir, vir e permanecer livremente. Em relação ao direito de pensamento, nós temos na nossa Constituição que é livre a manifestação do pensamento e é vedado o anonimato. Por quê? Nós podemos nos expressar, mas nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós falamos. Então, é vedado o anonimato, né? E também existe uma outra passagem que fala da liberdade de crença, né? Nós somos livres de consciência e de crença. E qual que seria o remédio caso o Estado ferisse esses nossos direitos? Aí há um outro remédio que não é o habeas corpus, e sim o mandado de segurança.
Perceba que a Constituição atual, ela se preocupa em trazer o direito e garantir esse direito, fazer com que o Estado garanta esse direito. Também temos direito à propriedade privada, né, que está no caput, né, no comecinho do artigo 5º, lá na cabeça do artigo 5º. E temos direito de livre comércio também, né? É livre a manifestação de qualquer trabalho, respeitados os requisitos legais, né? E o remédio aí poderia ser um mandado de segurança, um habeas corpus, a depender do caso, né? Mas daí a gente entra muito na seara jurídica e a ideia é a gente permanecer na seara política. Então, é muito interessante a gente saber que essas influências teóricas que estão na nossa Constituição Federal, elas têm uma origem dos teóricos justnaturalistas, John Locke, Montesquieu, Rousseau, que todos já foram estudados por nós. Eles pregavam essa existência desses direitos naturais, eles entendiam que esses direitos, eles são humanos e, portanto, precedem a própria existência da sociedade, portanto, do Estado. Vamos falar um pouquinho do constitucionalismo inglês, ok? O constitucionalismo inglês, eu coloquei até a figura aqui do The Flash, ele foi muito apressadinho. A gente está falando aí de um movimento que ocorreu mais ou menos em 1700, mas já no século XI a gente percebe a existência de um movimento semelhante acontecendo na Inglaterra. Então, a Inglaterra queimou a largada, né? No século XI, os normandos conquistaram a Inglaterra e, portanto, eles implantaram ali, de forma precoce, um Estado absolutista. Criaram a figura do rei muito antes dos outros países que estavam no arredor ali, ou próximos à Inglaterra, né? E, então, houve, desde aquele início, uma resposta da burguesia. O que eles fizeram? Eles fizeram com que o monarca, que o nome do monarca era João Sem Terra, que ele assinasse uma carta magna garantindo certas liberdades, mas só para esses barões, certo? Essa carta foi assinada por esse João Sem Terra em 1215 e é conhecido como o primeiro documento de direitos humanos que existe na história da humanidade. 1215 foi assinada a Carta de João Sem Terra. Certo? Daí um pouquinho mais para frente, em 1265, houve a criação do parlamento inglês. O que era esse parlamento inglês? Um órgão colegiado, coletivo, né, formado por muitas pessoas, para controlar e limitar o poder do monarca. Olha como isso aconteceu muito antes desse movimento eclodir efetivamente para o mundo todo, né? A gente está falando aí de 1265, né? Então, este parlamento ele era composto basicamente por representantes da nobreza, da burguesia e do clero. Então, eles limitavam o poder do rei, né? Essa foi a origem, então, do forte poder dado ao poder legislativo, ao poder que cria as leis. Começa aí, efetivamente, este grande poder do legislativo. Já em 1332, é criada uma bicameralidade. Eles criam a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. As câmaras dos Lordes são aqueles representantes dos poderosos e a Câmara dos Comuns são aqueles representantes dos condados e municípios. Vejam que interessante, essa bicameralidade, que data de 1332, existe hoje no nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil. Em nível federal, o nosso poder legislativo é bicameral, é dividido em dois. Nós temos a Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo, e nós temos o Senado Federal, que são os representantes das unidades federativas. São Paulo tem representantes lá, Rio de Janeiro tem representantes lá, cada estado, mais o Distrito Federal, tem representantes no Senado Federal. Veja só, algo que começou lá em 1332 na Inglaterra, é aplicado hoje aqui no Brasil. Quais foram os documentos importantes deste movimento constitucionalista inglês? Para além da Carta Magna do João Sem Terra, que já foi citado, em 1968 foi inscrito o Petition of Rights, né? É um documento que garante certos direitos e liberdades, não só àqueles nobres, mas também aos súditos do rei. Houve uma ampliação para o povo de certas liberdades em 1698, né? E deixa eu ver se tem aqui. Eu não coloquei a data. É 1698, isso mesmo. Tivemos também o Habeas Corpus Act, que foi a origem do habeas corpus que temos hoje.
e isso data de 1679, garantia a liberdade para as pessoas que tinham sofrido prisões injustas. E temos também o Bill of Rights, que foi escrito em 1689, que é o principal documento deste constitucionalismo inglês. Por quê? Porque ele submetia a monarquia, ou seja, o rei, à soberania popular. Então, houve ali, já em 1689, a criação do que chamamos hoje de monarquia constitucional. Existe a figura do rei, mas quem é soberano é o povo e não o rei. Olha que interessante. Isso aí é, antes de eclodir nos outros países, o princípio do constitucionalismo. A Inglaterra realmente queimou largado e queimou bem largado, né? No século XVIII, houve a criação do parlamentarismo. Olha que interessante. Já naquela época, né, que acontece, a Câmara dos Comuns passou a ter mais força do que a Câmara dos Lordes. Então, os comuns, eles elegiam um representante para ser o chefe do governo. E aqui é importante vocês entenderem que existe uma diferença grande entre chefe do governo e chefe de Estado. Chefe de governo é aquele que vai governar internamente. Chefe de Estado é aquele que vai representar o Estado perante outros Estados. No sistema presidencialista que é adotado no Brasil, nós temos esses dois ofícios em uma figura só, que é a figura do presidente. No parlamentarismo, não. No parlamentarismo, existe o presidente e o chanceler. O presidente vai representar o país fora, em relação aos outros países, todos os assuntos internacionais são tratados pelo presidente, e o chanceler, o premier, é o que vai tratar dos assuntos internos, intestinos do país, ok? Então, foi no século XVIII que houve a criação do parlamentarismo. E também houve a criação de algo um pouco diferenciado, chamado de common law. Por quê? Eu citei esses vários documentos para vocês, e todos eles são documentos constitucionais. A matéria que afeta eles é constitucional. Só que eles não estão em um documento só, como nós temos a nossa Constituição Federal. Tem a Constituição Federal inteira, e está ali, tudo que é constitucional está ali. Não. O sistema deles é diferente. Eles aceitam que a Constituição está em vários documentos separados. Isso é chamado common law. A Constituição ela é chamada de costumeira, consuetudinária. Então, os costumes é que vão criar a Constituição. Nós, no Brasil, adotamos o sistema civil law, ou seja, nós condensamos toda a matéria constitucional e até matérias não constitucionais dentro da própria Constituição Federal, tá bom? Essa é a grande diferença entre civil law e common law. Então, desde aquela época, surgiu na Inglaterra esse sistema common law, que nós, Crise, não adotamos. Vamos falar agora do constitucionalismo norte-americano. Nós temos aqui essa figura, que é a Constituição dos Estados Unidos. Eu quis trazer essa figura, porque, we the people, nós, o povo, percebam aí o contratualismo de uma Constituição Federal. Nós, o povo, acertamos que vai ser assim, assim, assado o nosso Estado. Percebam? Há um contrato que está sendo celebrado solenemente através de uma carta que chamamos de Carta Magna ou Constituição Federal, Constituição. Como que se deu a origem do constitucionalismo norte-americano? Bom, vocês sabem que havia 13 colônias ali nos Estados Unidos, e eram colônias inglesas, né? E essas colônias, elas foram estimuladas pelos movimentos europeus, de mais ou menos 1700, né? Principalmente dos ideais do John Locke. Então, os norte-americanos redigiram em 1776 a Declaração do Bom Povo da Virgínia. Essa declaração foi muito importante porque ela influenciou a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi escrita também neste ano de 1776. Eles defenderam, tanto neste documento quanto na Declaração de Independência, que todo o poder emana do povo, e a finalidade do governo seria a garantia dos direitos naturais, ou seja, vida, liberdade e propriedade. Além disso, também falou que era a função do governo garantir que todos buscassem a sua felicidade. Isso faz vocês lembrarem de alguma coisa que a gente já estudou? Vocês se lembram de Aristóteles, quando ele fala de eudemonia? Lembram
que a função do Estado era garantir a felicidade do seu povo? Então, veja que os Estados Unidos foi pegar lá atrás, né, naquele pensamento grego, essa busca da felicidade, a garantia da busca da felicidade. Percebam mais uma vez que quando nós estudamos a nossa Constituição, ou as constituições dos outros países, nós estamos estudando manifestações históricas que estão vigendo até os dias de hoje. Ok? É importante nós conhecermos, então, a história para verificarmos que o que nós temos hoje como direito nada mais é do que o resultado de uma evolução do pensamento humano. Em 1787, 11 anos depois, portanto, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, as 13 ex-colônias inglesas se uniram num único Estado. Veja só, nós tínhamos vários estados separados e eles, por acordo, decidiram se unir. Se uniram e criaram um poder uno, central. Este poder uno e central que é a Constituição, que nós temos aqui, né, que eu trouxe a figura para vocês. 11 anos depois da Declaração de Independência que ela foi criada, é que os 13 estados decidiram se unir. Percebam que esse movimento é um movimento centrípeto, ou seja, vai das bordas para o centro, diferentemente do que aconteceu no Brasil, né? No Brasil houve um movimento centrífugo. Primeiro teve o estabelecimento de um poder central e depois ele foi vazando ou se dissipando para os estados. Quais são os efeitos disso, né? Um país que nasceu de uma força centrípeta tende a ter estados mais independentes. Então, o Estado único, ele serve para certas coisas, mas existe muito mais poder para os estados independentemente, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Quando o movimento é centrífugo, como existia um poder central uno primeiro e depois foi dado poder para os outros entes federados, então nós temos que o poder federal é um poder mais forte do que os poderes dos entes federados, né? Existe uma autonomia entre eles, mas o poder federal detém mais poder. Na própria Constituição está escrito aí os poderes da nossa união, né, do nosso ente federativo. Ok? Ficou bem claro isso? Beleza, vamos continuar. Já em 1791, houve a promulgação do Bill of Rights, que continha nele aí as 10 primeiras emendas da Constituição Federal. Né? O que eles trouxeram nessas 10 primeiras emendas, né? 10 primeiras emendas, né? Eles falaram que os direitos individuais deveriam ser garantidos pelo Estado, e traz aí uma série de direitos que devem ser garantidos pelo Estado. E por que eles não fizeram isso antes? Bom, não percamos a ideia de que eles eram ingleses, né? Eles eram colônia inglesa, e nós vimos que a Inglaterra queimou a largada, e desde muito cedo começou a falar de direitos fundamentais, dos direitos humanos. Então, para eles, era tão evidente a existência desses direitos, que eles entenderam que não era nem necessário colocar eles de forma escrita na Constituição, ok? Mas decidiram, depois de um tempo, colocar isso por escrito para ter certeza de que aquilo seria cumprido, né? Inclusive, foi nesse Bill of Rights que teve essa famigerada positivação, ou seja, a escritura na Constituição, de que um dos direitos naturais do ser humano é o direito de portar armas, ok? Até hoje está vigente, né? Existe toda uma celeuma, uma discussão aí política acerca da validade ou não da manutenção desse direito de portar armas. Em 1803, aconteceu algo que foi um importante marco para a comunidade jurídica internacional, e aconteceu nos Estados Unidos. Teve esse caso Marbury versus Madison. O que aconteceu? Houve toda uma situação política que levou que isso acontecesse, né? Mas o que houve é que a Constituição, nesse momento, deixou de ser somente aquele documento com algumas coisas escritas e passou a ter força efetiva. Neste caso, Marbury versus Madison, a Constituição foi colocada num patamar superior às outras leis. Aí foi criada aquela pirâmide que chamamos pirâmide de Kelsey. 100 anos depois, Kelsey foi falar sobre isso, mas nos Estados Unidos, este caso emblemático, que foi um caso resolvido pelo Poder Judiciário, já tratou a Constituição como acima das outras leis, porque antigamente não o era,
tá bom? E o que significa esse caso Marbury versus Madison? Ele criou o que nós chamamos de judicial review, ou revisão judicial, ou então controle, calma, não se assustem, controle difuso de constitucionalidade. Eu vou explicar isso aí. O que é controle de constitucionalidade? É alguém controlar se algo, ou se um ato, ou alguma lei é contrário ou não à Constituição. Isso é controle de constitucionalidade. Nós temos dois tipos de controle de constitucionalidade. Um é o difuso, outro é o coletivo. O que é o controle coletivo? É o controle que é feito por um órgão do STF, um órgão que é o STF, um órgão constitucional, é a nossa... na pirâmide do Poder Judiciário, a Constituição está lá em cima, o STF está lá em cima para guardar a Constituição. É ele que vai falar se algo é constitucional ou não. Mas quando o STF fala que algo é constitucional ou não, ele está falando para todo mundo. Para todo mundo. Então, ele não fala no caso concreto, ele fala em casos abstratos. Tal coisa é constitucional ou não é constitucional. E pronto, serve para todos. Esse é o controle concentrado, porque está concentrado no STF. Mas existe um controle de constitucionalidade que surgiu aí, nesse momento, que é o controle difuso, ou seja, espalhado, difuso, difundido, espraiado, espalhado por aí onde? Por entre todos os juízes do Brasil. Então, todos os juízes podem fazer um controle de constitucionalidade, mas o controle que os juízes que não são do STF faz é um controle que é para aquele caso em concreto, não serve para todo mundo. Este é o controle difuso. Foi aí que nasceu, em 1803, este controle difuso de constitucionalidade. E aí que começa, então, um deslocamento daquele grande poder que foi dado para o poder legislativo, que nós já vimos, né, para o poder judiciário. O poder judiciário passa a ter força para falar o que é constitucional ou não, o que deve ser feito ou não. Percebam que é um deslocamento do poder legislativo para o poder judiciário, e isso é o que nós vivemos até os dias de hoje, principalmente aqui no Brasil. Existe um grande embate acerca da atuação do Poder Judiciário para além do que está escrito nas normas, até para além do que está escrito na Constituição, tá bom? Mas não vamos entrar muito nesse aspecto aí. Bom, essa foi a importância do constitucionalismo norte-americano, percebam que foi deveras, foi muito importante. E o próximo constitucionalismo que vamos tratar é o constitucionalismo francês. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Bom, nós temos aqui a foto do famoso Salão da Pela, eu já vou explicar para vocês o que é. Vocês devem ter ouvido falar, talvez tenham ouvido falar em aulas de história. A Revolução de 1789, sabemos já, derrubou o absolutismo francês, né? Antes disso, havia uma crise social e econômica muito forte no país. Enquanto o pessoal de lá do palácio estava comendo e bebendo do bom e do melhor, a população estava literalmente morrendo de fome. E isso fez com que o rei da época, né, o monarca da época, que era Luís XVI, fosse pressionado a ponto de não suportar e convocar o que era chamado de Estados Gerais. Ele convocou uma reunião com representantes do clero, da nobreza e do povo para discutir. E a burguesia já vinha trabalhando, né, fortemente. Espero que vocês não estejam ouvindo os sons que vêm de lá de fora, tá bem alto. A burguesia já vinha trabalhando fortemente para angariar a população, que estava muito descontente com a situação, principalmente econômica do país, não é? E daí houve todo o iluminismo, os pensadores foram influenciados pela burguesia, como já vimos, né? Locke, Montesquieu, Rousseau, todos eles, de modo que a população em geral ficou descontente. Então, o que prevaleceu daquela reunião foi a volonté générale, ou a vontade do povo. Então, a vontade do povo deveria prevalecer. E logo depois disso, eles se uniram nessa sala do jogo da Pela, que ficava dentro do palácio do rei, e juraram que não sairiam de lá até que uma nova Constituição fosse escrita. Este juramento ficou conhecido como juramento do jogo da Pela.
E essa é uma demonstração aí do que estava acontecendo, né? Se fecharam ali e falaram, enquanto a gente não escrever uma Constituição para o nosso povo, uma Constituição boa para o nosso povo, nós não vamos sair daqui. Né? Houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque senão eles iam ficar lá anos, né? E essa declaração apaziguou um pouco os ânimos, né? Ela foi uma declaração eminentemente constitucionalista, e nela foram garantidos os direitos básicos individuais de liberdade, igualdade e propriedade, ou seja, os direitos naturais, né? Em 1791, 2 anos depois, foi promulgada a primeira Constituição da França, e no seu preâmbulo eles escreveram ipsis literis, palavra por palavra, a Declaração de 1789, né? Neste momento houve uma radicalização do movimento, e eles acabaram matando o rei, né? O rei foi guilhotinado. Em 1793 foi editada uma outra Constituição, e aí os jacobinos que fizeram esse terror todo, né, que encrudeceram o movimento, eles perderam força para os girondinos, e então os girondinos proclamaram uma Constituição conservadora, no ano de 1795. Né? E este viés conservador dessa nova Constituição francesa acabou sendo copiado pela maioria dos países que estavam aderindo a esse movimento de constitucionalização daquela época, né? Por isso que no início as constituições não tinham força, elas eram tidas como mera declaração de princípios. Por quê? Uma Constituição conservadora só vai falar que todos são iguais perante a lei, mas não vai tomar nenhum cuidado para que todos sejam efetivamente iguais perante a lei, né? Então, por conta de um movimento conservador não conseguir atender aos anseios da sociedade, surge o que nós chamamos de constitucionalismo social, principalmente com o advento da Revolução Industrial. O que acontece? Com a Revolução Industrial, surgiram trabalhadores que eram paupérrimos, eles eram realmente abusados pelos seus patrões. E como predominava na época o pensamento liberal, ou seja, que todos são iguais perante a lei, então as desigualdades sociais que existiam entre patrão e empregados era algo natural, decorrente dessa liberdade. Então o Estado não deveria intervir para garantir qualquer coisa para qualquer um dos dois. A liberdade os fez desse jeito e o Estado não deveria se excluir nessa relação. Só que daí surge o Marx, né, o rapaz que tá aí, o garotão que está aí, ó, o barbudão que está aí, e o Engels também, né, dois pensadores muito importantes para a época. E, obviamente, eles criticavam esse status quo nessa concepção burguesa dos direitos individuais. E eles falavam de um tal de materialismo histórico, que é algo muito interessante, né? Para o materialismo histórico de Marx e Engels, a história da sobrevivência, da subsistência humana, é a história da exploração do homem pelo próprio homem. Então, de acordo com eles, se nós olharmos para trás, nós só existimos como sociedade porque um homem explorou o outro, ou alguns homens exploraram os outros. Isso fez com que nós conseguíssemos chegar até o momento presente. Então, quando o dono da propriedade, ele explora os trabalhadores que fazem a manutenção da sua própria sociedade, isso não seria natural, mas seria algo imposto, foi uma ideia que foi colocada na cabeça de toda a sociedade para que a sociedade achasse isso normal, né? Tem uma frase muito legal que eu gostaria de citar aqui, não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. Olha só, é a vida que determina a consciência, ou seja, é o meio que você está inserido que vai determinar como você pensa, e não o contrário. E o que eles propõem para resolver essa situação? Eles propõem a revolução. O que é a revolução? É você romper com o antigo, diretamente, não existe um processo para isso. Rompa-se com o antigo e crie algo novo. Uma revolução aceleraria para eles a extinção desse status quo, que era tão pernicioso para muitas pessoas, principalmente para os trabalhadores que eram muito explorados naquela época, né? Eu preciso lembrar que naquela época as crianças trabalhavam, muitas morriam no trabalho, né? Era algo realmente que hoje nos é inconcebível, mas na época era algo normal. E quais seriam as fases para eles dessa revolução?
Lembre-se sempre, ó, revolução, soco, né? Revolução, tem briga, tal, soco. Primeiro viria o quê? O socialismo. O que é o socialismo? O socialismo é a extinção da propriedade privada, a expropriação dos meios de produção pelo Estado. O Estado ia comandar tudo, no primeiro momento, né? Este seria o socialismo. Aí viria uma segunda fase, que seria a extinção do próprio Estado pelo Estado. A partir do momento que você já fez isso, tirou o poder dos donos da propriedade e passou para o Estado, ou seja, toda a propriedade seria de todos, não é? E daí haveria uma organização nesse sentido. Aí, quando o Estado não fosse mais necessário, ele deixaria de existir, e daí todas as pessoas seriam iguais, não haveria classes sociais, e daí não haveria exploração, e isso é chamado de comunismo, tá bom? Vejam quão utópica é essa ideia, né? Eu não consigo imaginar que isso possa, porventura, acontecer um dia, né? Não, pelo menos não com esse nosso pensamento de hoje. Então, nós temos que tomar muito cuidado, que muitas pessoas hoje em dia tratam socialismo como comunismo, comunismo como socialismo. A diferença é essa. O socialismo é um meio para que o comunismo possa acontecer. O comunismo realmente é bem utópico, né? A não existência do Estado e todos iguais, sem classes sociais e, portanto, sem briga entre as classes. A Igreja Católica surge nesse momento, em 1891, para colocar panos quentes, para tentar traçar um meio termo entre o liberalismo e entre esse dito comunismo, esse ideal de igualdade, né, entre a liberdade e a igualdade. O que a Igreja Católica entende? Ela entende que é importante garantir condições mais dignas àqueles trabalhadores ou seres humanos em geral, mas ela se opõe fortemente à ideia de uma luta entre classes, de uma revolução. Então, ela lança o que ela chamou de doutrina social. Ela prega a solidariedade social ao invés da luta de classes. Ela defende a intervenção do Estado para garantir condições de vida digna para as pessoas, para todos os seres humanos, mas a propriedade não deveria ser extinta. E como fazer isso, então? Criar uma coisa que existe até hoje. Existe até hoje, tem até na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A propriedade pode existir, deve ser garantida, desde que ela cumpra a sua função social. Então, camarada que tem alqueires e alqueires de terra improdutiva, e ao mesmo tempo que existem pessoas que estão morrendo de fome e não têm onde plantar, então isso teria que ser revisto pelo Estado. Essa seria a função social da propriedade que a própria Igreja Católica pregou, né? Então, a propriedade, quando existe a função social da propriedade, a propriedade tem que servir aos proprietários, mas também à sociedade. E, então, nós chegamos às constituições do século XX. Elas passam a adotar esses direitos de igualdade, né, chamados, então, de direitos de segunda geração. A primeira geração foi os direitos de liberdade, todos são iguais perante a lei, e o segundo de igualdade, todos são iguais perante a lei, mas os iguais têm que ser tratados de forma igual e os desiguais têm que ser tratados de forma desigual na medida de suas desigualdades. Esta seria a ideia, esta é a ideia que embebeceu todas as constituições do século XX, inclusive a nossa Constituição Federal, que data de 1988. Tá bom? Mas o que aconteceu ali quando houve a criação dessa ideia, né? Houve um racha no mundo, né? A Eurásia, ou seja, a Europa asiática, oriental, ela adotou a ideia do socialismo e comunismo e criou constituições socialistas. Só que, ao mesmo tempo que ela combatia esse erro do liberalismo, ela acabou com a liberdade. Ela tolhiu toda a liberdade para colocar somente a igualdade. E eu acredito que esse tenha sido um grande erro dessa compreensão da filosofia marxista e engelista. E enquanto que na Europa ocidental, não, eles tentaram, no mais das vezes, fazer esse meio termo entre liberdade e igualdade, e assim surgiu a social-democracia, né? Isso ficou muito claro já na Constituição de Weimar, da Alemanha, que data de 1919, mas antes dela, a Constituição Mexicana, de 1917, já trazia uma ideia semelhante, todas embebecidas por aquele ideal trazido pela Igreja Católica, tá bom?
Só que daí o que acontece? Obviamente o liberalismo estava em crise, né? Existia a Belle Époque, aquele momento em que tudo parecia muito bem para os que tinham algum dinheiro, mas na verdade existia uma crise muito grande. Isso eclodiu a Primeira Guerra Mundial, e logo depois da Primeira Guerra Mundial passaram a adotar essa social-democracia. Mas, mesmo com a adoção dessa social-democracia, a economia não alavancava, e isso fez com que houvesse um aprofundamento de uma crise social também. Então começaram a surgir partidos extremistas. Esses partidos extremistas acreditavam que somente um Estado muito forte, um Estado policial, seria capaz de fazer com que essas mazelas do liberalismo fossem extintas. E aí surge o fascismo e o nazismo, né, o nazifascismo, como algo que veio a eclodir a Segunda Guerra Mundial. Né? Todos sabemos onde deu tudo isso, Segunda Guerra Mundial, né? E logo após essa Segunda Guerra Mundial, então, surgiu o que nós chamamos de neoconstitucionalismo. Houve a criação da ONU, nós já estudamos isso. Em 1948 foi editado um documento muito importante, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde todos os membros dessa Organização das Nações Unidas, todos os Estados-membros, se comprometeram a garantir a todos os seres humanos, invariavelmente, direitos políticos, civis e sociais, ou seja, o simples fato de serem humanos era capaz de fazer com que as pessoas tenham direitos onde quer que estejam. Se o estrangeiro estiver aqui, ele tem os direitos humanos garantidos, não é? Esta é a grande ideia do neoconstitucionalismo. E compromete-se também, além de reconhecer esses direitos humanos, esses estados pertencentes à ONU se comprometem a empreender todos os esforços para que esses direitos efetivamente aconteçam. Os direitos de liberdade e igualdade, que são direitos de primeira e segunda geração. Né? E daí, vou terminando a aula de hoje, antes de abrir para as perguntas, trazendo uma reflexão, né? Porque hoje, o que nós vemos hoje? E por que é importante nós termos visto tudo isso até agora? Vocês tiveram um conteúdo histórico da evolução do pensamento jurídico, da evolução do direito constitucional, né, que nos trouxe até aqui e que nos garante falar livremente, andar livremente, e nos garante, muitas vezes, condições básicas de subsistência. Não para todos, mas para a grande maioria. O que nós vemos nos dias de hoje? Nós vemos, não só no Brasil, mas em outros países também, um nítido movimento que é ultranacionalista. Ele prega o Brasil acima de tudo, ou determinado país acima de tudo e de todos, não é? E este é um movimento muito pernicioso, e essa fala ela é muito perigosa. Eu morei 3 anos e meio na Alemanha e eu sei. Na época do nazismo, o hino nacional alemão falava Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Alemanha, Alemanha, acima de tudo no mundo. Hoje, isso foi retirado, extirpado do hino nacional alemão, exatamente porque é essa ideia que faz com que haja aquele reconhecimento da supremacia de uma raça ou da supremacia de um povo, não é? Isso é muito perigoso. Então, nós temos que ser nacionalistas, temos que amar nosso país, mas nós temos que saber também que quem não é brasileiro também é ser humano, independentemente de quem seja. Pode ser comunista, pode ser socialista, pode ser liberal, pode ser neoliberal, pode ser o que for, todos somos seres humanos e merecemos respeito em relação a isso. Então, temos que tomar cuidado com este movimento ultranacionalista que cresce, né, e se arvora ultimamente, né? Existe a ideia também que é imposta hoje, não só no Brasil, principalmente também nos Estados Unidos e alguns outros países, de que o Estado deve ser forte para lutar contra inimigos do Estado. Então, o Estado tem que ser forte para lutar contra os inimigos do Estado. Normalmente são chamados de comunistas, são os inimigos do Estado, né? Então, além disso, alguns governantes percebemos que começam a criticar a Organização das Nações Unidas, que tende a proteger esses direitos fundamentais dos seres humanos.
e começam também a respeitar os dos órgãos da Organização das Nações Unidas, como a Organização Mundial da Saúde, não é? Então, é muito importante nós conhecermos a história, os aspectos históricos, o que levou às nossas falhas imensas como sociedade, para que nós consigamos não só enxergar onde tais atitudes podem nos levar, como também tentar fazer com que nós não repitamos os erros que nós cometemos no decorrer da história, tá bom? Vou terminando a minha fala por aqui e eu abro para perguntas. Nós temos aí 15 minutinhos para perguntas. Certo. Seria possível o Brasil fazer uma nova Constituição do zero ou algum outro país? Sim, sempre é possível. Mas daí nós estamos diante de uma ruptura, seria uma revolução, né? Uma ruptura com o antigo. É possível, sim, desde que exista uma Assembleia Constituinte, que é feita exatamente para isso, e daí, como aconteceu, né? Em 1988, 2 ou 3 anos antes, foi aberta a Constituinte. Então, muitos pensadores e políticos, muitos juristas, se juntaram para criar a nossa Constituição de hoje. É possível. De acordo com a nossa Constituição, não é possível. Mas o poder do povo é soberano, e por ter essa soberania, é possível que nós criemos outra Constituição, como muitas vezes aconteceu aqui no nosso país já, né? Nós tivemos várias Constituições. É possível, sim. Mas hoje em dia, por conta de existir a Organização das Nações Unidas, que eu entendo e reputo muito importante a existência dela, existem certos direitos que têm que ser garantidos, mesmo sendo feita uma nova Constituição. Se nós quebrarmos este pacto feito, isso não será visto com bons olhos pela comunidade internacional, e nós seremos aí considerados um país persona não grata em relação a essa comunidade internacional. Nós temos que garantir os direitos humanos fundamentais, que estão no nosso artigo 5º, principalmente, da Constituição. Mais alguma pergunta, gente? Obrigado, Rômulo. Obrigado. Na verdade, o tema ajuda bastante, né? O tema ele é muito interessante e nos faz entender quão atual ele é, mesmo que a gente traga algumas coisas da antiguidade, até da própria Grécia, como nós vimos, né? Ele é muito atual, é sempre muito atual. E o que nós somos hoje é só uma consequência daquilo que nós fomos no passado. É interessante nós termos essa visão. Isso nós conseguimos com o estudo do constitucionalismo. Tá bom, pessoal. Então, vou ficando por aqui, se vocês não têm mais questões, tá? Se surgir alguma questão no decorrer da semana, ou sei lá, se alguma coisa aparecer, então, por favor, entre em contato com o cursinho, ou diretamente comigo. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Aí vocês podem mandar e-mail. Deixa eu colocar aqui. Pessoal. Tá bom? Podem mandar direto, daí eu respondo sempre que possível. Tá bom? Posso demorar, mas respondo. Então, tome uma aguinha aí, daqui 10 minutos acho que começa outra aula, não sei se essa foi a última. Obrigadão, tá? Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau. Falei tchau, tchau, mas não sei como sair também. Ô, ser perdido.